Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria. Aqui Pastor Gedeon Júnior e chegamos ao capítulo de número 13. O capítulo 13, ele é a continuidade sobre a vida deste novo rei, Jeroboão, que tinha todas as possibilidades de servir a Deus, de se tornar tão grande quanto Davi, de garantir a sua descendência, sua geração, todo um reino, mas que colocou a mão pelos pés, simplesmente levantou 2 altares, um em Betel e outro em Dan, colocou neles uns bezerros de ouro, ainda disse, adorem, porque esse é o Deus que tirou vocês do Egito. E o capítulo de número 13 nos mostra simplesmente que veio a advertência do Senhor Deus. Olha o que diz o versículo 1 em diante. 1 Reis, capítulo 13, de 1 em diante. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus. Engraçado, em texto nenhum se diz quem é esse profeta. Pesquisei, busquei, mas o nome dele é uma incógnita. Ele é alguém que é homem de Deus, não se sabe que profeta é, mas reconhecido como homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, ou seja, Jeroboão estava praticando a religiosidade absolutamente incorreta que ele criou com muito medo de descer a Jerusalém e ver os seus compatriotas descendo também e dali perdeu o poder. Vamos lá, versículo 2. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e os ossos destes homens se queimarão sobre ti. E deu, naquele mesmo dia, um sinal dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Sucedendo, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, você tem que entender aqui que tudo que esse homem de Deus simplesmente fez aqui foi uma desmoralização pública, aberta, direta e na cara do rei de toda a religiosidade que o rei trouxe. Já analisaremos isso. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo, pegai-o. É lógico, o rei deu uma ordem e agora quer matar o profeta de Deus, porque tudo que ele disse era tudo que Jeroboão não queria ouvir. Agora olha que fantástico como continua o texto. Mas a sua mão, a mão de quem? Do rei, a sua mão que ele estendera contra ele, secou e não podia tornar a trazê-la assim. Para que você entenda direitinho, estenda agora seu braço, como se estivesse dando uma ordem. E agora finja que você não consegue mais dobrar o seu braço e trazer para perto de você sem fazer movimento nenhum. Faça isso. Foi exatamente isso que aconteceu com o rei Jeroboão. E na mesma hora, o que o profeta disse aconteceu. O altar se rachou, irmão, se fendeu. A cinza que estava em cima dele se derramou todinha. E eis que o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor aconteceu. Olha o que diz o versículo 5. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Aí o versículo 6 diz de forma muito interessante. Então o rei disse ao homem de Deus, suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que
se me restitua a minha mão. Deve ter sido muito engraçado, né? O rei, depois de ser humilhado publicamente, ele ainda diz, ora aí, ora por mim para, de alguma forma, minha mão voltar. E para que se restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor. Versículo 6, parte final. E a mão do rei se lhe restituiu e ficou como dantes. Versículo 7. E o rei disse ao homem de Deus, vem comigo para casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho de onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Irmãos, mas esse fato histórico é simplesmente fantástico. Eu creio que nem Spielberg, na sua maior genialidade e com capacidade de criatividade, poderia pensar exatamente num fenômeno como esse para uma criação de um dos seus grandes filmes. Sim, você tem aqui imediatamente Deus reagindo a esse jovem rei, o qual Deus daria absolutamente tudo, e ele simplesmente joga tudo que Deus ia lhe dar no lixo. Primeiro, olha o que Deus faz, né? Olha o que Deus faz. Você tem neste capítulo um profeta que simplesmente aparece depois dessas coisas. Ou seja, depois de tudo que Jeroboão fez no capítulo 12, de absolutamente errado. E o profeta vem com uma mensagem divina, de misericórdia, de graça, de bondade. É que o rei interpretou tudo aquilo como humilhação. Mas Deus é tão bom, que Deus, por intermédio desse profeta, coloca por terra todo aquele altar como se dissesse a Jeroboão, meu amigo, eu não quero o que você acabou de fazer. Você está errado. Só que nós veremos um pouquinho lá na frente que, infelizmente, o rei de Israel não deu ouvidos às advertências de Deus. Vamos pensar um pouquinho na mensagem. O profeta anônimo que veio lá de Judá, porque sim, havia profetas de Deus na terra e que tinham a coragem de atravessar toda a fronteira entre Israel e Judá, e simplesmente tais profetas ainda tinham a capacidade de ir e falar a palavra de Deus, mesmo sabendo que alguém como Jeroboão poderia matá-lo de forma impiedosa. Porque quando Jeroboão recebe a mensagem, ele não pensa duas vezes. Ele simplesmente estende a mão e diz, pega esse indivíduo. E pega para quê? Óbvio, pega para matar. Está na cara. E aí, quando ele encontra Jeroboão fazendo simplesmente adoração perante deuses falsos e com rituais absolutamente malignos, e na frente de todo o povo, a coragem desse homem é algo fantástica. Porque, vamos ser francos, o que Jeroboão fez? Jeroboão criou a própria religião dele para servir a ele, aos interesses dele. E quando alguém cria a própria religião, como no caso do rei Jeroboão, pode fazer o que bem entende, não é verdade? E Jeroboão escolheu, então, ser, além de rei, sacerdote de uma religião absolutamente falsa. Absolutamente falsa.
é interessante que quando você tem uma mistura de um rei que pensa que pode ser sacerdote e pratica religiões absolutamente falsas e dá um jeitinho de misturar tudo isso para a sua glória, para o seu poder, meu Deus do céu, meu Deus do céu, simplesmente esse é um sujeito absolutamente perigoso. Porque para ele dar um salto e acreditar que é o próprio Deus, é sério, não estou brincando não. E esse tipo de coisa aconteceu com muitos reis na face da terra. Começaram como reis, criaram religiões, se tornaram os sumos sacerdotes dessas religiões e acabaram se declarando deuses. Ou você pensa que os imperadores romanos acreditavam que era o quê? Eles acreditavam que eram deuses e simplesmente cristão morria manhã, tarde e noite, no Império Romano, porque não praticavam culto ao imperador. Então, Jeroboão estava muito perto de dar o passo final na apostasia. Só faltava ele dizer que era Deus. E aí, diante daquele momento em que todo mundo estava seguindo, porque onde um rei estava, todo mundo com certeza estaria. E diante de todos os que ali estavam, me aparece um anônimo que vem de Judá. E esse anônimo simplesmente, ele profetiza algo que ocorreria 300 anos depois. Sim, 300 anos depois é que viria o reinado de Josias. E simplesmente ele diz que esse Josias, que era de Judá, olha aí, inimigo de Jeroboão, entraria naquele território e mataria todo o grupo simplesmente de falsos profetas que ainda estariam trabalhando. Ou seja, essa religião falsa de Jeroboão, ela ou estaria funcionando até aquele momento, ou ela criaria simplesmente várias matizes, ou seja, várias outras religiões procedentes dela e que se utilizariam de seres baixos e vis como sacerdotes. Só que aquele altar que estava gerando aquela falsa religião e queria gerar outras filhas falsas e queria gerar, sim, 300 anos depois, sacerdotes que continuariam sendo sacerdotes falsos, Joás simplesmente, Josias, ele viria e ele mataria esses sacerdotes e os poria fogo em cima daquele altar. Gente, isso é simplesmente a coisa última que Jeroboão poderia querer ouvir. Mas na hora estendeu o braço e na hora simplesmente disse, pegue o menino. E olha que o menino já tinha dito, ó, vai ter um ato de Deus agora para vocês saberem que quem está falando não sou eu, é Deus. Esse altar vai se fender e as cinzas vão cair no chão. Gente, um altar para se fender, feito de pedra, muito bem feito. Jeroboão deveria ter feito um altar fantástico e absolutamente seguro para que a religiosidade fosse feita ali. Alguma coisa mais ou menos atraente, muito bem estruturado em matéria de pedra em cima de pedra, muito bem solidificado para não cair, para não ser qualquer coisa, para rivalizar com o grande altar que havia em Jerusalém, o único altar onde se deveriam sacrificar, aquele grande altar que ficava ali no pátio, né? Do templo de Jerusalém. Então, Jeroboão sabia do grande altar que havia em Jerusalém. Ele serviu a Salomão. Então, ele não construiu qualquer altarzinho ali. Então, para que o altar de Jeroboão fosse tão atrativo quanto o altar de Jerusalém, e para que simplesmente não se descesse a Jerusalém, mas fosse aquele altar, vamos ser francos,
tinha que ter toda uma estrutura física e externa de beleza, de glória, glória no sentido humano, né? De beleza, de glória e de opulência, como era grandioso o altar ali no templo que Salomão construiu. E o que acontece? Quando o jovem diz, vai rachar o altar, ninguém teria dúvidas de que ele estaria falando a verdade. Agora vamos lá. Imediatamente, o rei diz, pega. Pega porque ninguém vai ficar simplesmente tripudiando do rei Jeroboão na cara dele, no momento do ato religioso dele, sem ser morto. Isso é óbvio. Irmãos, olha que coisa fantástica. Quando Jeroboão estendeu a mão e disse pega, a mão não voltava. Daí a brincadeira que fiz com você no início. A mão não voltava. E aí Jeroboão, desesperado, a mão não volta, e a mão não volta, e a mão não mexe, não volta. Ele diz, ó, clama a Deus para minha mão voltar. E o profeta ainda tem misericórdia, clama a Deus. E a mão dele volta. Na hora racha o altar, e aí Jeroboão sabe que é Deus que está falando ali e está repreendendo. Aí ele chama o profeta para ir para perto dele, para ter aquele momento de comunhão com ele, aquele momento de diálogo, de estarem juntos, de boa, e Jeroboão tenta então trazer o profeta para perto dele, para pelo menos conversar. E Deus diz, olha, você vai lá, você vai fazer isso, você vai encarar o rei, vai acontecer isso, e não é para ficar, não é para comer, não é para parar. Sai de lá correndo e volta. Essa é a ordem. E o menino termina dizendo, olha, desculpe, rei, estou indo embora. Você poderia me dar metade do teu reino, eu não posso ficar porque eu tenho que obedecer à risca o Senhor meu Deus. Então, quando você para e pensa, você pode imaginar toda essa sequência de acontecimentos de forma inequívoca. Deus está dizendo, eu não estou aprovando o que está acontecendo aqui. Não é aqui o local da adoração. Está tudo errado. Senhor Rei, o Senhor está errado. Mas o mesmo Deus que diz isso, ele traz uma profecia, porque ele sabia que o coração de Jeroboão não ia mudar. Muito menos o coração dos seus descendentes ia mudar. Tanto é que ele diz que 300 anos depois, a gente sabe porque a diferença entre Jeroboão e Josias lá no Reino do Sul é mais ou menos 300 anos. Aquele altar ainda estaria edificado e ainda estaria sendo usado de forma incorreta, com religiosidade incorreta, com malignidade manifesta, e Josias ia matar todos os falsos sacerdotes que ali estavam, porque Jeroboão expulsou todos os levitas das suas cidades, ali na parte norte, e eles tiveram que fugir para Jerusalém, para Judá, para morarem na parte sul. E ele levantou, como nós vimos no nosso áudio passado, gente baixa, que assume qualquer compromisso religioso só para ganhar dinheiro. Só para ganhar dinheiro, porque é uma religião do rei, mantida pelo rei, com grana do rei, e acabou. E agora vem esse menino do sul, esse menino de Judá, que ninguém conhece direito o nome, e acontece tudo isso. Sim, o altar se fendeu, mas Jeroboão ia mandar reconstruir o altar. E nesse altar iriam queimar 300 anos depois aqueles que continuariam a falsa religião. Eu paro e penso nesse momento no amor de Deus. Irmãos, é incrível como Deus é extremamente amoroso. É incrível como Deus, ele vem,
de forma muito forte se manifesta, Deus não deixou dúvidas a Jeroboão que ele estava ali e ele estava usando aquele jovem profeta. Eu acho fantástico isso porque, mesmo errado, Jeroboão, nessa repreensão da parte de Deus, recebeu de Deus uma nova oportunidade, sabia? Sim. Aqui Deus está, de forma muito direta, falando a Jeroboão. Jeroboão não dormiu aquela noite. Jeroboão ficou com isso na cabeça durante muitos dias. Jeroboão tinha que ter pensado e tinha que ter se arrependido e tinha que ter voltado atrás e tinha que ter levado o povo ao arrependimento. Ele quebrou esse altar magnífico que eu fiz, deixa eu acabar com o altar lá no norte, lá em Dan. Eu vou acabar e vou levar esse povo de volta e vou ouvir a repreensão do Senhor, porque ele esteve aqui e não há dúvidas que ele esteve aqui. Mas, pelo que vemos, através da palavra de Deus e através da continuação, da leitura e da vida de Jeroboão, que ainda tem um pouquinho lá no capítulo 14 e depois lá em Crônicas, os irmãos que estão cuidando de Crônicas vão a fundo porque pegarão estes áudios de reis e complementarão com conhecimentos que estão em Crônicas e que não estão aqui. Entendeu como é que é? Tal como Jesus precisou de 4 livros para descrevê-lo de forma fantástica, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um desses reis, eles simplesmente estão descritos, obviamente, em 1º e 2º Samuel, os 3 grandes reis, Davi, Salomão e o Saul. E os demais reis, todos eles estão em Reis e Crônicas. Gente, eu paro e penso, eu olho para a minha vida, quando eu olho para Jeroboão e tudo que Deus deu para ele, e eu olho para a minha vida, será que Deus precisa manifestar na vida da gente profetas dizendo que a gente está errado, dizendo que a gente está incorreto? Será que tem que fatos sobrenaturais acontecerem? É sério, tem gente que está me ouvindo agora, sabe que está no erro, sabe que está no pecado, sabe que está incorreto e diz assim, não, mas Deus nunca veio falar diretamente comigo, pelo menos com Jeroboão, Deus mandou e fez um milagre, enquanto Deus não mandar e não fizer e minha mão não ficar parada e depois voltar e não se romper alguma coisa aqui em casa, minha casa não for dividida ao meio, como foi dividida ao meio o altar, eu vou viver minha vida. Escute, Deus não vai fazer mais isso. Deus não vai fazer mais isso. Ele já deu o seu Filho amado, que veio para manifestar a sua palavra definitiva. Ele mandou para Jeroboão profetas, porque em Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz que Deus antigamente falava aos pais por intermédio dos profetas. Hoje Deus não manda mais profetas como mandava no Antigo Testamento. Por quê? Porque em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 em diante, continua dizendo, hoje ele nos fala por seu Filho, e Jesus não vai descer de novo para falar que a gente está errado. Ele já desceu uma vez, ele já disse, já deixou sua palavra, ela está registrada, é palavra dele, não tem como dizer o contrário. Já tentaram provar de todas as formas que Jesus não existiu. Eu me lembro perfeitamente quando eu era jovem universitário, o papo era, Jesus não existiu, Jesus não existiu. Aí correram, tiveram que, infelizmente, admitir, sim, a figura histórica de Jesus existiu. Aí agora o que eles querem provar é que o Jesus histórico não é o Jesus da Bíblia, não é o Jesus que trouxe esses ditos, que tudo é invenção. Irmãos, a gente sabe que não é. A gente sabe que além de Jesus existir, ele deixou sua palavra e ele não vai descer de novo para nos repreender.
Lembre-se, no passado, os pais ouviam a palavra de Deus, ou seja, os antepassados, por intermédio dos profetas. Hoje não tem mais. Hoje é por intermédio de Jesus Cristo e Ele já falou. Então está na hora da gente aproveitar as oportunidades de misericórdia, de graça, de bondade de Deus e servir a Deus de todo o nosso coração, irmãos. Por Cristo está na hora da gente largar o pecado. Não fazer como Jeroboão, é largar o pecado. Não precisa de manifestações miraculosas. Basta a palavra de Deus. Temos que largar o pecado e viver para o Senhor Deus. Muito bem. Essa história fantástica não termina aqui, não. Ela continua amanhã. E amanhã nós teremos a alegria de estudar primeiro livro de Reis, capítulo 13, parte 2. Aqui, pastor Gedeon Júnior, foi uma alegria tão grande estar com você. Quero deixar um grande beijo. Já tem 26 minutos, já tomei muito tempo seu. E tenha um dia maravilhoso. Obrigado ao meu grande e poderoso Deus pela oportunidade de partilhar a palavra dele. Obrigado à minha pastora presidente, pastora Luíde, pela oportunidade. Obrigado à confiança do ministério e obrigado pela tua audiência. Um grande beijo. A paz do Senhor. E eu quero deixar para você a palavra do Senhor no Novo Testamento. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. Vamos ver tudo que está errado na vida? Vamos jogar fora? Não vamos fazer como Jeroboão, que mesmo tendo de forma inequívoca entendido a voz de Deus, não serviu ao Senhor. Nós vamos ver amanhã. Um grande beijo e a paz do Senhor.